capazes de provocar mudanças. Buscamos formar novos líderes, pessoas capazes de inovar e empreender. E com o nosso programa de bolsas, atraímos jovens talentos independentemente da condição econômica. Atuamos em graduação, pós-graduação e educação executiva. No começo, bem no começo, eram os MBAs. Depois que veio a graduação. Os de administração e economia e agora as engenharias. São áreas de conhecimento que se complementam. Nosso portfólio inclui os certificates, os programas de LLM e os mestrados profissionais. E também doutorado, que explora a interface entre a economia e o ambiente de negócios. Nossos alunos são preparados para enfrentar dilemas éticos, entender, respeitar E conviver num contexto multicultural e complexo. O aluno do INSPER não se contenta em ficar sentado ouvindo. Ele tem que se engajar no processo de aprendizado, sair da zona de conforto. Pensar, discutir e não ter medo de errar. E com isso, criar um ambiente de inovação e empreendedorismo. Investimos no avanço do conhecimento. E, por isso, incentivamos a pesquisa que impacte a sociedade e as empresas. Publicações relevantes, muitas em coautoria com acadêmicos de outras escolas, nacionais e internacionais. E o mais importante é aproveitar tudo que a escola oferece. Somos uma instituição com vocação para evoluir, não se acomodar. Olhamos não só para o Brasil, queremos estar entre as melhores do mundo. Tenho orgulho de ser INSPER. Boa noite ou boa tarde, dependendo da referência de horário. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Orticelli, sou diretor administrativo e relações institucionais aqui do INSPER. É com muito prazer que nós os recebemos para esse debate que nós vamos ter logo mais. Eu ia falar um pouco aqui do INSPER, mas acho que o vídeo já fala bastante, né? Acho que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, o superávit gerado pela operação da escola é reinvestido em projetos, em programas dentro do INSPER mesmo. Vocês viram o número, nós temos hoje mais ou menos 2.500, 2.200 a 2.500 graduandos e mais quase 11 mil alunos que passam pelos nossos programas de pós-graduação, educação executiva. Temos um programa de bolsa que financia aí mais ou menos 10%, 10% a 12% dos nossos graduandos. Então, hoje nós temos algo em torno de 250 bolsistas, que, graças à contribuição, à generosa contribuição de alguns doadores, conseguem bancar os seus estudos aqui no INSPER. A gente tem como um conceito, filosofia, de que todo aluno que tem potencial e capacidade de cursar um programa como o nosso terá lugar aqui no INSPER, né? Mesmo não tendo condições financeiras para cá com as mensalidades. Então, a gente tem esse programa, né, de bolsa que ajuda esses bolsistas e alguns projetos, alguns programas novos que a gente faz aqui. Enfim, estamos aqui para recebê-los, é com muito prazer que a gente cede a casa para esse debate. Eu vou convidar, então, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos, obrigado pela presença. Eu vou chamar aqui, convidar o Sérgio Falso, do Instituto FHC, que vai chamar os palestrantes e se apresentar. Boa noite a todos. Bem, boa noite a todos. Eu é quem devo agradecer a acolhida do INSPER, a presença de todos vocês, e vamos dar andamento aqui aos trabalhos. Eu começo por chamar o João Gabriel de Lima, que vai fazer a mediação, jornalista que hoje
trabalha aqui no INSPER, né? E queria chamar também para o palco as 3 participantes dessa conversa nossa, desse debate. Começo pela Helena Landau, só para atrapalhá-la um pouco, porque ela está pegando alguma coisa aqui. Helena, enfim, Helena é conhecida de todos, tem uma longuíssima trajetória no setor público e, além de ser uma conhecida economista, resolveu se tornar advogada, né? E queria chamar Ana Carla também, que foi secretária de Fazenda do Estado de Goiás, hoje tem uma posição no setor privado importante. Regina Pacheco, da Fundação Getúlio Vargas. E aí, vou à plateia e deixo a palavra com você, João Gabriel. O tema, enfim, não necessita de maiores explicações de por que ele é importante e por que ele é oportuno. Então, boa conversa. Bom, boa noite. Bom, apresentando aqui está na ordem a Ana Carla Abrão. Ela é sócia da consultoria Oliver Wyman, foi secretária da Fazenda de Goiás, e tem uma longa carreira na iniciativa privada, entre outros lugares, no Itaú Unibanco e na Tendências Consultoria. A Regina Pacheco, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela foi presidente da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, entre 1995 e 2002. E lá ela é também coordenadora do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Está ali na ponta, na Fundação Getúlio Vargas, na GV. Está na ordem de quem está falando, né? Mas ela está ali na extrema esquerda. E aqui no centro, né? Todo mundo está procurando candidato de centro, né? Está a Helena Landau. Ela foi diretora do BNDES, responsável por desestatização. Ela é advogada e economista, como disse o Sérgio, sócia do escritório Sérgio Bermudes, né, no Rio de Janeiro. E no verbete dela da Wikipedia está também que ela é torcedora do Botafogo e ativa no debate futebolístico, que deve ser importante nesse momento de Copa do Mundo. E aqui a gente vai falar de reforma do Estado, e a ordem vai ser mais ou menos, vai ser a seguinte: a gente vai ter a Ana Carla falando primeiro, dando um overview aí sobre o assunto e mostrando um PowerPoint que ela fala sobre os pilares aí da reforma do Estado, planejamento, avaliação e eficiência, né, que redunda na qualidade. Depois a Regina vai falar, um pouco da questão da melhoria das pessoas, mas ela vai focar também numa experiência real de reforma do Estado que a gente teve no governo Fernando Henrique, no tempo do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Então, ela vai relatar também um pouco dessa experiência para nós. E, por fim, a Helena Landau, ela vai falar também de reforma do Estado e focar também mais na questão da privatização, que é um tema muito debatido nesse momento, no calor da campanha eleitoral, que é o momento do país debater as suas opções e que a gente espera que esse tema de reforma do Estado seja debatido mesmo, porque ele é um tema muito importante. Então, eu passo a palavra aqui para a Ana Carla Abrão. Obrigada. Alô? Obrigada, João. Cumprimento aqui Helena, Regina e a todos vocês. Boa noite. Eu vou falar de pé. Eu brinco que professor e político só fala de pé, né? Eu não sou professora mais e eu ainda não sou política. Então, eu estou treinando aqui para ver se ou eu volto a dar aula ou, quem sabe, né, entro numa nova ocupação. Bom, aqui está funcionando, né? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre esse tema quando o Sérgio me convidou, e obrigada pelo convite. Eu confesso que assim, esse é o tema que é minha menina dos olhos atualmente. Eu tive 20 anos da minha vida no mercado financeiro, 2 anos no setor público, e eu costumo dizer que os 2 anos no setor público valeram mais do que os 20 anos no mercado financeiro, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de entender por que o Brasil é o que é.
mais nos pontos negativos do que nos positivos. E, em particular, a reforma do Estado foi o tema que eu elegi depois dessa minha experiência, porque eu estou absolutamente convencida que, se nós não fizermos uma reforma do Estado brasileiro, a gente não vai sair do lugar. E a gente tem uma série de iniciativas para tentar atrair pessoas boas para o setor público, para treinar gestores públicos, mas, definitivamente, com a máquina funcionando como ela funciona hoje, não há gestor público, não há talento que consiga agir de forma a mudar o Brasil, a fazer com que a gente ande para frente. Hoje a gente tem um sistema completamente viciado, um modelo completamente disfuncional, inchado, desalinhado e que precisa ser reformado. Então, por isso que, para mim, reforma do Estado é a agenda que, se a gente pular aí a reforma da Previdência, porque é absolutamente non-brainer, é a segunda reforma que eu entendo que é absolutamente fundamental para a gente tirar o Brasil do buraco. Quando a gente fala de reforma do Estado, a gente pode pensar em 3 pilares principais, é assim que a gente está definindo essa reforma do Estado. A primeira delas é resgate da capacidade de planejamento. O Brasil perdeu capacidade de planejar. Hoje, também fruto de uma série de evoluções disfuncionais, mas, acima de tudo, de uma certa captura do Estado por vários interesses, as políticas públicas são feitas muito no varejo, não necessariamente tem coordenação, tem planejamento. Por outro lado, não se avalia nada. As políticas públicas são colocadas, atendendo a interesses muitas vezes específicos, ninguém avalia, ninguém define se isso está, de fato, gerando impacto do ponto de vista do interesse público, e essas políticas vão se perpetuando daí para frente. Terceiro ponto é eficiência. A gente fala em produtividade, a gente fala que o Brasil precisa voltar a crescer, a gente tem que ter eficiência, mas o setor público hoje tem um problema grave quando se fala em eficiência da administração e do funcionamento da máquina. E aí tem um tripé que eu entendo que precisa ser estabelecido. O primeiro deles, a primeira parte desse tripé, é justamente vamos resgatar a capacidade de planejar do governo. E não é uma questão legislativa, a gente tem leis aí sobrando. A gente tem os PPAs, tem a LDO, tem a LOA. Os instrumentos legislativos estão todos aí. O que a gente precisa é garantir a coordenação desses instrumentos e uma visão, claro, de Estado, uma visão de futuro. Do ponto de vista de avaliação de políticas e ações públicas, os mecanismos, as ferramentas estão aí, que a gente precisa também avançar na implantação dessa cultura de avaliação do planejamento das políticas e ações públicas. E, finalmente, a questão da máquina pública é aqui que eu vou focar hoje. Ou seja, o Sérgio Fausto falou para mim, não traz muita proposta, não. Então, eu vou ficar só na reforma administrativa e focar nessa questão da eficiência da máquina pública, que, de fato, eu entendo que é fundamental para a gente resgatar a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de avaliar políticas públicas, a nossa capacidade de gerir o país de uma forma mais eficiente e melhor. E aí eu começo com a motivação. Acho que essa é a parte principal do processo todo, porque eu, como secretária de Fazenda em Goiás, inclusive eu posso dizer já a priori, eu não fiz nada disso em Goiás. Infelizmente, a situação fiscal de Goiás era muito complicada, então a gente estava muito mais apagando incêndio do que, efetivamente, trabalhando em algo estrutural. Eu até costumo dizer que eu não fui secretária de Fazenda por 2 anos, eu fui secretária de Fazenda por 24 folhas, porque esse era o objetivo a cada mês, era garantir o pagamento da folha dos salários dos servidores públicos do Estado. Mas, então, toda vez que eu falo de reforma do Estado, ou reforma administrativa, as pessoas olham para mim e falam assim, lá vem a secretária mãe de tesoura, ela vai cortar gastos, ela vai congelar salário do servidor público, ela não vai fazer concurso. E não é nada disso. Quando a gente fala de serviços públicos, quando a gente fala de eficiência da máquina, a primeira coisa que me vem à mente, e é em cima desse argumento que eu tenho defendido a necessidade de uma reforma administrativa no Brasil, é que a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos. A gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos porque isso significa garantir igualdade de oportunidades.
num país que é o terceiro país mais desigual do mundo, do ponto de vista de distribuição de renda, em que mais da metade da população depende de educação pública, saúde pública, segurança pública e uma rede de proteção social, a gente precisa ter qualidade nesses serviços, porque é a forma de garantir às pessoas que tenham acesso a uma educação de qualidade, portanto, possam evoluir do ponto de vista de renda em relação aos seus pais, é saúde decente, é segurança que deixa ou evita que os nossos jovens pobres morram aos 20 anos de idade ou se percam para a criminalidade. Só que, mais do que isso, falar em qualidade de serviço público, a gente tem que falar em gestão de pessoas. Afinal de contas, são as pessoas que estão dentro do serviço público que são as que têm os instrumentos e a capacidade de gerar essa qualidade na provisão de serviços públicos. E, no Brasil, há muito que não se fala em gestão pública, em gestão de pessoas dentro do setor público. Hoje, a gestão de pessoas do setor público é pagar a folha. É o Departamento de Contas a pagar. Você não tem gestão de pessoas, você não tem uma área de recursos humanos que faça esse papel. Terceiro, produtividade. A gente fala que o Brasil precisa crescer. E, para isso, a gente tem que ter aumentos de produtividade. Estamos há 20 anos com a nossa produtividade estagnada. E a gente tem que se lembrar que mais da metade da nossa economia está na mão do serviço público, está na mão do setor público. Helena vai falar sobre isso, é uma disfunção, isso tem uma série de custos e de impactos, mas, acima de tudo, se a gente não conseguir melhorar a produtividade do setor público, não adianta a gente imaginar que os ganhos de produtividade do setor privado vão compensar a baixa produtividade do setor público, porque isso significa colocar um custo, um peso adicional de ganho de produtividade no setor privado, que não faz nenhum sentido. Finalmente, aí sim tem a questão fiscal. Hoje, melhorar a máquina pública, ganhar eficiência na máquina pública, tem, sim, impactos muito significativos do ponto de vista fiscal. E, dada a crise fiscal atual, a gente também não pode ignorar. Mas, mais uma vez, esse é o quarto ponto, a quarta motivação, depois de 3 que eu entendo que são muito importantes. Aqui um gráfico que acho que todo mundo que mexe com o setor público e com a crise fiscal que a gente vive conhece. O Brasil hoje gasta 39% do PIB com o custeio da máquina, muito próximo de países aí como Inglaterra, França, Canadá. Ao mesmo tempo, a gente tem uma qualidade de serviço público que é sofrível. Aqui a gente tem um ranking de avaliação da qualidade dos serviços, do ponto de vista de satisfação, e a gente vê lá, em 2016, saúde, educação, sistema jurídico, polícia, são muito mal avaliados, com menos da metade da população se dizendo satisfeita com a qualidade de serviços públicos. Paralelamente, a gente tem aqui aumento do número de servidores do governo federal, ativos e inativos, e o aumento dos gastos com o pessoal no governo federal. O aumento do número de servidores é da ordem de 28%, o aumento real dos gastos, mais do que 50% no mesmo período. Então, definitivamente, a gente tem um problema de eficiência, tem um problema de produtividade, tem um problema fiscal. E o que eu digo é que estamos hoje numa situação em que gasta-se muito com a máquina pública. Tem-se cada vez mais uma avaliação ruim, uma deterioração na qualidade dos serviços públicos. Estados, municípios e União vivem um problema fiscal muito elevado, muito grave. E o servidor público está absolutamente insatisfeito com o seu salário, com as suas condições de trabalho e com o serviço que ele presta hoje. Ou seja, a gente consegue uma situação paradoxal em que tudo está ruim, gasta-se muito, não se consegue gastar mais, portanto, o modelo só pode estar muito errado. Aqui uma visão de estados. Os estados hoje comprometem praticamente 60% das suas receitas com gastos de pessoal e a gente tem crescimentos aí da ordem de 70% real nos gastos com pessoal. E a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que se perdeu no tempo. A lei foi promulgada em 2000, foi um dos grandes avanços institucionais no campo fiscal que o Brasil já teve. E o que a gente vê hoje é que
não só é uma lei que se tornou obsoleta do ponto de vista de eficácia para garantir a responsabilidade fiscal, mas ela precisa ser reformulada. Porque a gente tem que resgatar a transparência das estatísticas, a gente tem que ter clareza em relação à extensão da crise, porque aqueles dados que eu mostrei ali de 58% de comprometimento da receita com despesa de pessoal, eles são errados, embora estejam hoje como os dados oficiais. Os estados hoje, se a gente colocar todas as despesas de pessoal, chamar todas as despesas de pessoal de despesa de pessoal, eles hoje comprometem mais de 70% das suas receitas com salários e benefícios dos servidores públicos. Então, não sobra aí muito mais para investir e para garantir, inclusive, condições de trabalho para esses servidores públicos. E a gente tem que enfrentar essa questão. E a primeira coisa a se fazer é justamente, vamos rever a lei de responsabilidade fiscal e vamos dar clareza ao problema, porque o problema é muito mais grave do que a gente imagina. E quando a gente fala lá atrás que a lei de responsabilidade fiscal definiu um limite de comprometimento de renda, de comprometimento da receita com gasto de pessoal, não foi porque o legislador não gosta do servidor público, foi porque, obviamente, os tesouros estaduais, municipais, o Tesouro Nacional não pode gastar mais do que o razoável com despesa de pessoal, porque vai faltar recursos para investimento e vai faltar recursos para garantir, inclusive, condições de trabalho para esses servidores. Vocês imaginem o que adianta o professor, o médico, ganhar bem se, lá na ponta, ele não tem remédio no posto de saúde, ele não tem condições de trabalho. Ou o policial, como está acontecendo no Rio de Janeiro, que está morrendo nas ruas todos os dias, porque não tem investimento em inteligência, porque não tem combustível na viatura, porque não tem colete à prova de balas. E é nesse colapso que nós estamos chegando. Alguns estados mais rápido, outros mais devagar, mas todos na mesma direção. E a gente precisa rever esse modelo. Porque, além de todos os problemas que eu coloquei aqui, do ponto de vista de fiscal, de produtividade e de excesso de gastos, a gente tem um problema realmente que é na provisão de serviços públicos, que vem sofrendo uma deterioração contínua e, em muitos estados, colapsando. E aí eu conto, a gente tem alguém controlando meu tempo aqui, porque... Né? Tá bom, então eu estou tentando... Bom, eu então vou contar uma história aqui para vocês. Logo que eu cheguei em Goiás, no primeiro mês, cheguei 1º de janeiro, ali cheia de vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer, o governador me pediu que trouxesse para ele um orçamento. A secretária me traz um orçamento real, porque toda vez essa coisa de superestimar a receita, subestimar a despesa, eu quero saber exatamente a situação fiscal do Estado de Goiás. E eu brinco que eu levei para ele me pediu um orçamento real, eu levei para ele um orçamento irreal. Falei, olha, governador, está aqui. Esse é o orçamento. E se a gente executar esse orçamento, a gente não chega a agosto, o Estado vai colapsar. E ele, obviamente, falou, não, então vamos fazer um plano de ação, vamos fazer o ajuste, vamos adotar as medidas aí de ajuste. E eu me lembro que aí chegou dia 20, isso foi lá pelo dia 15, 5 dias depois, eu cheguei para ele e falei, governador, faltam 200 milhões de reais para pagar a folha, nós não vamos pagar a folha esse mês, primeiro mês. E ele falou, secretária, não tem essa hipótese, temos que pagar a folha, porque, afinal de contas, isso não pode acontecer. E, obviamente, a gente, dali, eu confesso que meu jogo de cintura aumentou bastante de lá para cá, mas eu me lembro que eu falava que, à medida que isso foi se repetindo todo mês, aquela dificuldade, eu dizia que eu queria que um gênio da lâmpada aparecesse na minha frente e eu ia fazer um pedido. Eu falava, eu só preciso de um, preciso de 3. Vamos acabar com a estabilidade do serviço público. Acaba com a estabilidade, eu mando um monte de gente embora, e aí a gente respira, depois a gente vê como é que faz. E eu confesso que eu mudei completamente o meu discurso.
de lá para cá. Era muito mais, né, fruto da dificuldade do que efetivamente de uma certa racionalidade. E aí eu comecei a trabalhar em relação, a estudar um pouco, entender um pouco melhor o que a gente tem do ponto de vista legislativo. Primeiro, estabilidade no Brasil é um direito constitucional assegurado pela Constituição de 88, que criou o regime jurídico único, que de único não tem nada, mas que garante ali estabilidade. Podemos questionar, expandiu demais, não precisa tanto, todo mundo que trabalha no setor público não precisa ser estável. Sim, mas no mundo inteiro existe estabilidade do serviço público. Mais restrita, não como a nossa. Depois, a emenda constitucional número 19, ela flexibilizou, pelo menos deu um pouco mais de racionalidade à estabilidade, abrindo aí a possibilidade de avaliação de desempenho e abrindo também a possibilidade de outras formas de contratação que não dentro do regime jurídico único. Só que o que a gente percebe, olhando mais de perto a questão da estabilidade, é que ela é muito menos um problema em si e muito mais um problema do que a gente transformou a estabilidade do serviço público no Brasil. Embora no mundo todo exista estabilidade não significa que você pode roubar, matar, ser corrupto, bater no seu colega de trabalho. E que, por incrível que pareça, no Brasil é assim. Aqui, a gente tem uma miríade de leis, a gente tem um universo, uma pulverização enorme de carreiras, que fizeram da estabilidade não só um sistema complexo, porque cada carreira tem a sua lei específica, tem os seus privilégios, os seus direitos garantidos, ou as suas particularidades atendidas, mas, mais do que isso, a gente foi incorporando uma série de outras questões. É a promoção e progressão automática, cada vez mais curta, até porque essa pulverização de carreiras gera a possibilidade de leilões, ou seja, uma carreira olha para outra e diz, não, mas essa aqui conseguiu negociar uma progressão mais rápida, aquela ali tem vários dias que ele pode faltar, aquele outro tem uma avaliação de performance ou uma gratificação diferenciada, e, com isso, a gente foi transformando a estabilidade, roupando a nossa estabilidade com uma série de outras blindagens que foram acontecendo. E aí, de fato, quando a gente olha para fora, Alemanha, Suíça, França, Holanda, Reino Unido, Espanha, estabilidade existe. Estabilidade garante contra a proteção, contra as questões, né, de políticas, você tem alternância de poder e, eventualmente, as pessoas são mandadas embora, você garante independência, porque, às vezes, você tem um gestor, que é um gestor à la Arno Agustin, que vai lá e começa a fazer um monte de bobagem, você tem um monte de gente ali que é técnico e que tem estabilidade de emprego, que pode, de alguma maneira, segurar, garantir a racionalidade. Mas isso não significa que a gente não tenha avaliação de desempenho, inclusive garantindo que baixo desempenho de forma reiterada leva, sim, à demissão, matriz de consequência por desempenho, então, não só a demissão, mas também os bons que sejam bem avaliados e, portanto, sejam premiados, progressão por desempenho e não só por tempo de serviço, e cargos diretivos que possam até ser indicados politicamente, mas que têm que obedecer a determinados critérios objetivos. Então, isso tudo acontece no mundo todo, mas aqui não. E aí eu vou contar um caso para vocês, que é um caso que eu estou trabalhando diretamente, e que corrobora um pouco do que eu estou dizendo aqui, que o problema é menos a estabilidade, muito mais o que a gente transformou a estabilidade. Isso aqui é um município que tem 52 carreiras diferentes no setor público. 52 carreiras são 52 leis, além de todas as outras, né, que permeiam tudo que se refere à gestão de pessoas dentro do setor público. Basicamente, a gente consegue hoje identificar cerca de 20 ações, maior parte delas vinculadas à revisão dessas leis e algumas vinculadas à revisão de processos. Se a gente atuar nessas 20 ações,
a gente consegue mudar a estrutura do setor público de forma a garantir que eu tenha avaliação de performance, que eu tenha avaliação de desempenho e gestão de consequências. Inclusive, nesse município, está previsto por lei a demissão por baixo desempenho. A gente consegue vincular gratificações e bônus a desempenho. E a gente consegue, de fato, garantir que as pessoas sejam avaliadas de uma forma que reflita a qualidade do serviço prestado e não simplesmente um processo de captura. Esse município tem avaliação de performance, tem meritocracia implantada. A nota máxima é 1.000. A nota média é 997. Quando a gente olha os serviços prestados, eu duvido que os cidadãos desse município avaliem, na média, com nota 997. Então, o ponto aqui é, boa parte disso, ou seja, essas 20 e poucas ações, elas, inclusive, têm um efeito concentrado aqui entre 12 e 24 meses. Entre 12 e 24 meses, a gente consegue fazer essa mudança estrutural nesses processos e nessa forma de funcionar dessa máquina. Uma boa parte, 65%, depende, sim, de alteração legislativa, ou seja, tem, sim, que mandar um projeto de lei e encarar uma discussão no legislativo contra as pressões corporativas que a gente conhece. E aí, os impactos, é claro que assim, eu estou colocando aqui como se fosse uma coisa simples. A Regina conhece o trabalho, sabe que está longe de ser simples. E, mais do que isso, além de longe de ser simples, é um enfrentamento e uma complexidade, do ponto de vista político, que não é nada desprezível. E a gente, de fato, está falando aqui de mexer nas estruturas do funcionamento da máquina pública, de não aceitar a captura tanto para demissões, quanto para avaliação de performance, avaliação de desempenho, promoções, progressões, ou seja, a gente muda um processo que foi sendo construído ao longo dos últimos 30 anos, está consolidado e que hoje é o grande responsável pelo resultado que a gente colhe em relação à qualidade dos serviços prestados e ao custo dessa máquina. Mas vamos supor que a gente consiga implantar 60% disso. Os impactos são: a gente abre condições para capacitar o servidor, investir em tecnologia, portanto, ganhar produtividade, aumenta a motivação desses servidores. A gente fez uma avaliação de clima nesse mesmo município, e os servidores estão insatisfeitos porque eles não se sentem valorizados. Aumenta a produtividade, você possivelmente precisa de menos gente para fazer mais, não é nem fazer a mesma coisa. Oxigena a máquina pública. Hoje, estados e municípios não conseguem fazer concurso, porque eles não têm recursos mais para contratar gente. E, fora um processo que é um processo contínuo de retroalimentação. Você contrata 2.000 policiais, coloca esses 2.000 policiais na rua. Como tem promoção e progressão automática, em 2 anos, esses policiais estão nos gabinetes. Aí você tem que fazer outro concurso, porque a população está desassistida sem policial na rua. E esses, aos 48 anos, estão se aposentando. Então, e a mesma coisa com professores que vão para a sala de aula, daqui a pouco estão todos na área administrativa, tem que fazer mais concursos, chamar mais professores. Então, é um processo de retroalimentação muito forte. E o outro ponto principal, a gente entende que consegue colher uma melhoria dos serviços públicos. Então, para finalizar, e eu finalizo sempre com um tom um pouco mais otimista, ou seja, temos muito problema, temos muito a fazer, mas existe, sim, uma reforma administrativa com pontos objetivos, replicáveis no Brasil inteiro, assim como esse município foi avaliado. Hoje, eu posso dizer com convicção que os problemas são muito parecidos nos 5.300 municípios, nas 27 unidades, nos 27 estados da federação, além do governo federal. Então, o que eu digo é, a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos. Isso é um imperativo social, mais do que qualquer coisa. A gente precisa, para isso, de instrumentos de gestão de pessoas. Não há como acreditar que a máquina pública vai funcionar sem que a gente tenha ferramentas de gestão de pessoas. A gente precisa
fazer, para isso, uma revisão profunda dessa miríade de leis, essa miríade de legislações que regem as diferentes carreiras públicas no Brasil. Se eu estou falando que esse município tem 52 carreiras diferentes, vocês imaginam, multiplica isso por 5.300. Multiplica, no caso dos estados, são mais do que 52, multiplica por 27. Então, a gente tem aí uma quantidade de leis e dispositivos muito díspares, muito pulverizados. E a gente precisa criar incentivos corretos. E, para isso, tem que rever o modelo atual. Não adianta imaginar que um modelo em que as pessoas progridem independentemente da sua performance, que as pessoas não perdem emprego, que as pessoas são contratadas não necessariamente da melhor forma de selecionar para aquela atividade específica, pessoas não são capacitadas, não se investe em condições de trabalho, não é possível que a gente imagine que nós consigamos melhorar a provisão de serviços públicos com esse sistema, com esse modelo. Eu vou finalizar só contando uma história. Eu fui servidora pública concursada, eu fiz concurso para o Banco Central do Brasil, trabalhei lá por 3 anos. E eu me lembro, quando eu passei no concurso, as pessoas disseram para mim, nossa, Ana, agora você está com a vida ganha. Eu tinha lá meus 30 e poucos anos, agora você só não pode matar, porque tudo o resto você pode fazer. Porque você agora está com uma aposentadoria integral, está feliz da vida e nem precisa trabalhar muito. E, para mim, aquilo assim, foi surpreendente. Eu falei, nossa, não foi bem para isso que eu fiz o concurso. Mas o que eu descobri agora, quando eu fui secretária de Fazenda de Goiás? Você pode até matar, definitivamente. Você pode até matar que você não vai perder o seu emprego. Eu tive lá uma experiência, uma pessoa, auditor fiscal, foi preso em flagrante com escuta autorizada pela Justiça. E, adivinha, continua servidor público. Está em casa, afastado por uma decisão judicial para que ele não sofra nenhum tipo de constrangimento no trabalho enquanto ele responde a um processo por corrupção, recebendo R$30 mil por mês. E tem 35 anos de idade. Então, não é possível que nós aceitemos uma situação como essa. Claro que esse é um fato assim, né, extremo, mas, infelizmente, ele não é. Ele é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Então, esse é um fato extremo, mas, dentro do processo todo de funcionamento da máquina pública, o que a gente tem hoje é essa dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que tenham, no cidadão e no interesse público, o eixo central das ações da máquina. Mas, então, basicamente, são essas as minhas colocações. Existe a necessidade e a possibilidade real de se fazer uma reforma administrativa no Brasil, olhando no nível local. Não precisamos nem mexer na Constituição nesse primeiro momento. Existe, sim, uma agenda que é replicável e ela é local. Muito obrigada. Eu vou passar aqui a palavra para a Regina, e aí, até aproveitando o gancho aqui de tudo que a Ana falou, a gente tem essa situação bem complicada no Brasil, no serviço público, mas a gente teve, sim, um estudo, um programa sério de reforma administrativa nos anos 1990, na época do governo Fernando Henrique. Eu queria que você falasse um pouco desse plano e o que deu errado. Está ligado? Tá. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com os colegas brilhantes, Ana Carla e Helena Landau. E vou recuperar um pouquinho essa história e para situar assim, a minha fala, que é muito, muito coincidente com a da Ana Carla, né, no sentido de colocar no centro do debate a melhoria da qualidade dos serviços públicos, né? Acho que temos total concordância nisso. Para isso acontecer, né? Então, é para isso que a gente pensa em mudanças na maneira como o Estado está organizado e recuperar um pouco, vamos dizer, o que eu acho que é a armadilha em que nos encontramos, né? Que é, por um lado,
em termos de duas respostas fáceis para este grande problema, né? Por um lado, uma crença quase cega na burocracia como a salvadora de todos os males do país e como sendo a estabilidade, o recrutamento para o concurso público, o estabelecimento de carreiras estruturadas, enfim, as garantias ao funcionário como a solução para melhorar os serviços públicos. Isso é muito frequente, não só na pauta sindical, obviamente, né, que está em todos os discursos dos sindicatos, né, mas também na academia, né, isso é muito frequente de ouvir, também nos formadores de opinião, enfim, é um discurso bastante difundido e que leva consigo uma marca da democratização do país, né, daquela esperança da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que reafirmou esses princípios todos como os princípios que deveriam guiar a organização do Estado no Brasil. Então, isso foi inscrito na Constituição como um único regime jurídico, uma estabilidade rígida, todas as proteções ao funcionário. E, quando se discute problemas na provisão de serviços públicos, muitas vezes essa linhagem da resposta fácil vai dizer que falta, né, completar o sistema burocrático no Brasil, que, se assim o fizermos, teríamos, né, serviços públicos melhores, etc., etc. Então, acho que isso é uma armadilha de uma resposta fácil. Por outro lado, a outra resposta muito frequente é o corte de gastos, né? Então, temos que cortar, cortar, cortar. E aí eu acho que a experiência inglesa, né, do Reino Unido, é muito interessante para a gente, porque eles colocam sempre como o desafio não é cortar, o desafio é aumentar a produtividade no setor público, né? É fazer mais com menos. É esse que é, vamos dizer, o lema, né, do governo britânico há um século, né, inclusive para orientar a organização da burocracia e todas as reformas que vêm sendo feitas nos mais de 30 anos, 35 anos, enquanto escrevíamos aqui a nossa Constituição, reafirmando, né, os princípios burocráticos, os britânicos, mas não só eles, todo o Commonwealth, mas não só eles, né, todos os países com burocracias sólidas buscando reformar as burocracias, porque o modelo burocrático não é capaz de dar resposta para a miríade de serviços públicos que hoje são necessários, muitas vezes que precisam ser prestados 24 horas por dia, 7 dias por semana, precisam falar a linguagem do usuário, precisam chegar na comunidade, e o burocrata, né, em geral, não é o modelo ideal para esse tipo de serviço. Então, a nossa Constituição de 88, né, ao avesso do que o mundo já estava fazendo, voltou a reafirmar esses princípios. E não havia, eu já era professora nessa época, e participava dos debates sobre administração pública, não havia nenhuma outra fonte, né, de propostas a não ser essa, né, de consolidar o sistema burocrático no Brasil. Poucos anos depois, em 95, né, ministro Brescia, com o Ministério Novo, recém-criado, da Administração e Reforma do Estado, vem a público dizer este modelo não é bom, né, e sofreu uma guerra por causa disso, né, porque se propôs a debater isso e sempre disse não é abandonar o modelo, mas ele não é bom para tudo. Ele é bom para a cúpula dos ministérios, ele é bom para a formulação das políticas, ele é bom para aquelas que devem ser as carreiras típicas de Estado. Mas ele não é bom para tudo, né? Cada situação específica requer uma resposta de outras formas de contratação. E o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, publicado em 95, que deu base para a emenda constitucional, né, que foi encaminhada naquele ano, aprovado em 98, que é essa que a Ana Carla citou, a emenda constitucional número 19, né, que tentou flexibilizar vários aspectos desse sistema burocrático rígido, né, especial 2, admitindo vários regimes de contratação,
e não só um regime único, e admitindo a possibilidade das organizações sociais para a prestação de serviços públicos. O primeiro instituto, infelizmente, não foi à frente, porque foi derrubado por uma ação direta de inconstitucionalidade, por vício de redação, etc. Então, voltou a valer o regime jurídico único na Constituição, né? Então, nós temos esse dispositivo na Constituição, apesar de, na prática, né, ser impossível prestar serviços públicos sob o regime jurídico único. Quem já lidou um pouco na área da saúde sabe que não há médico que se submeta, né, a um contrato único com o Estado, seja ele de 20 ou de 40 horas, e que cumpra o horário e que, né, esteja disposto a ter esse vínculo como estatutário e cumprir exatamente as regras, né? Fora todos os outros aspectos que a Ana Carla já citou, aposentadorias muito precoces, né? Uma série de outros problemas que impedem a prestação de serviço público. O modelo de OS foi muito bem, né? O modelo de OS foi a solução que os estados usaram pragmaticamente para avançar na prestação de serviços, ou para manter, pelo menos, a prestação de serviços públicos, principalmente na área da saúde. O governo Fernando Henrique não implementou totalmente a reforma, né? Acho que o mais importante foi a apresentação da proposta, o grande debate nacional que foi travado e a publicação do plano diretor, a aprovação da emenda constitucional, mas a implementação não teve o impulso, né, que se podia esperar no segundo mandato. Inclusive, houve, né, pela fusão do MARI com o Ministério do Planejamento, enfim, não vou aqui me deter sobre isso, mas os estados se implementaram, né? Os estados implementaram a partir de 2003, especialmente a partir de 2007, quando as condições, né, foram ficando... Quer dizer, era época de crescimento, mas para viabilizar os serviços públicos, então, o modelo de OS foi bastante difundido nos estados, né, garantindo a continuidade da prestação de vários serviços. E outros modelos, outros arranjos que os estados também inventaram para isso. O governo federal, a partir de 2003, voltou à defesa do modelo burocrático como a grande salvação, a grande orientação para a organização do Estado. Como retórica, né? Apesar de, na prática, ter encontrado soluções bastante ímpares, diria assim, né? Que os administrativistas dariam provavelmente outro nome. Então, os médicos, do Mais Médicos, que foi a grande alternativa que foi encontrada pelo governo para contratar médicos para as localidades em que os médicos não querem ir, né, são, não sei se todos sabem, bolsistas, né? O vínculo deles com o Estado é de bolsistas. A EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi criada em 2009, quando começa o mandato Dilma, 2009, né? Já foi criada em junho. 2010, o mandato da Dilma. Não. 2011, desculpa. Ela é eleita em 2010. Não, esse é o segundo. Não, no primeiro. Em 2010 ainda era 3, 6, 7, 10, 11, 14. Verdade, exatamente. Então, 2011, né? E hoje é uma empresa que tem 26 mil funcionários, quer dizer, em poucos anos, porque contrata todos os médicos e paramédicos e demais funcionários para os 50 e tantos hospitais universitários do país todo, né? Porque estavam absolutamente estrangulados a ponto de fechar as portas, porque não conseguem contratar pelo regime jurídico único, né? E muitos deles com sérios problemas de funcionamento. Então, o próprio governo que defendeu o paradigma burocrático criou uma situação de uma empresa pública que contrata como seletistas todos os médicos e paramédicos para os hospitais universitários dentro, né, do core da defesa da burocracia, que são as universidades federais, né, e todas estatutárias, etc. Então, essa situação
vamos dizer, são as soluções práticas, né, para os problemas, mas, do ponto de vista do debate, né, nós tivemos aí, do meu ponto de vista, um retrocesso à medida em que se voltou a dizer que a saída é o modelo burocrático. E, na verdade, o grande plano que temos até hoje, né, para iluminar e para oxigenar a reflexão sobre a organização do Estado, me parece ainda ser o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que é mais compatível com o que se faz no mundo, né, em termos de reforma nos últimos 30 anos, na maioria dos países. Então, quer dizer, eu quero aqui já passar para uma parte de propostas, como solicitado e combinado, porque eu acho que, entre essas duas alternativas, quer dizer, a solução do modelo burocrático ou a solução do corte de gastos, eu acho que a gente tem que ser incapaz de inventar uma solução animada para a reforma do Estado, entendeu? Animada, bastante... que consiga convencer as pessoas de que o intuito é melhorar os serviços públicos e não simplesmente promover, seja os funcionários, seja contra os funcionários, tá certo? Então, por isso que eu disse que concordo totalmente com, né, o que disse a Ana Carla, porque eu acho que aí está a possibilidade de construir uma proposta que tenha sustentação, né, na opinião pública. Se a gente for capaz de mostrar que o alvo não é defender uma coisa ou outra, mas é imaginar como é possível melhorar os serviços públicos hoje no Brasil, né? Então, eu elenquei aqui 10 pontos, que eu vou falar rapidamente, né? Um pouco nessa ideia de tentar construir algo que melhore os serviços públicos e a atuação do Estado, né? Então, o primeiro ponto seria diversificar os formatos organizacionais e as formas de contratação no setor público. É impossível imaginar que uma única forma de contratação seja a resposta para tudo, né? Nós temos uma imensa diversidade de problemas, né, de situações, de serviços públicos a serem providos. Então, a diversificação dos formatos, né, e das formas de contratação das pessoas me parece ser um ponto inicial importante. O segundo ponto, bom, até porque, só voltando primeiro, a Constituição de 88 igualou tudo, né? Então, administração direta, autarquia e fundação é tudo igual hoje para o funcionamento da máquina. O que sobra são as estatais, que a Helena vai falar, né, o que aconteceu com as estatais nesse período. O segundo ponto, então, para dirigir essas organizações sob formatos diferentes, e me parece que o ponto para apoiar a reforma no setor público, é racionalizar o processo de escolha dos dirigentes públicos. Nós não podemos continuar nesse sistema em que, por sorte, resulta termos bons dirigentes, né? Nós temos experiências consolidadas em países vizinhos, como o Chile, né, de processos racionais de seleções estruturadas, onde competem servidores e não servidores, né, para postos de direção, para dirigir organizações públicas e levar adiante esse processo de reconstrução do aparelho do Estado, né, com foco em resultados e produtividade. E também isso foge da resposta simples, que é: vamos nomear servidores. Não, não vamos nomear servidores, porque não necessariamente eles têm as competências de direção. Vamos selecionar pessoas e deixar a última palavra para a decisão política. Enfim, não vou me estender sobre isso, mas existe experiência acumulada sobre isso. O terceiro ponto é deixar esses dirigentes dirigirem. É descentralizar a gestão muito mais, é flexibilizar as regras, é tudo o contrário do que a gente tem a tendência a fazer, né? Que é padronizar, desconfiar, proibir e limitar, né? Então, aqui é tudo ao contrário, estou propondo tudo ao contrário. Deixa essas pessoas bem escolhidas, né, dirigirem, flexibilizando as regras, dando autonomia e, obviamente, responsabilizando-os
por suas decisões e seus atos, para valer. Tá? O ponto 4 é que, para isso seja possível, definir metas e mensurar o desempenho e os resultados dessas organizações, né, como fundamental para poder dar sustentação para essa flexibilização. O ponto 5 é modificar a forma de seleção das pessoas. Né? O nosso concurso público é do século XIX. Os estados estão selecionando pessoas com métodos muito diferentes das nossas provas de domingo do concurso público. Não tem nada a ver. Até a ENA, né, o berço da burocracia francesa, da alta burocracia, da elite, né, a École Nationale d'Administration, seleciona, faz entrevista também, etc. Né, e a gente continua com aquele medo, né, da subjetividade, etc. Então, tem que mudar isso totalmente, basear em competências e perfil desejado. O ponto 6 é avaliar e reconhecer desempenho das pessoas, mas por meio de incentivos não financeiros. Aqui, eu e a Ana temos uma pequena diferença. Né? Eu não começaria com remuneração variável, nunca, porque acho que até que a gente aprenda... Já começamos, né? E dá naquilo. Rodízio das pessoas, 997 de média, né? Então, acho que incentivos não financeiros são excelentes maneiras de reconhecer desempenho, enquanto aprendemos a medir desempenho no setor público, tanto organizacional como, em seguida, individual. Ponto 7 é tornar as relações de trabalho muito mais próximas do que são as relações de trabalho no mundo privado, fora do Estado, o que se refere a tudo, né? Inclusive sistema de aposentadorias, excesso de benefícios, todos os penduricalhos que vêm junto com a remuneração, tudo isso deveria fazer como os holandeses, que chamaram isso de normalização, né, e tornar mais normais, mais parecidas com o mundo do trabalho em geral no país, né, na nação. O ponto 8 é frear benefícios, especialmente da elite do setor público. E aí eu estou me referindo às carreiras fazendárias, em qualquer ente da federação. Vocês podem ir no município mínimo e as carreiras fazendárias terão privilégios excessivos, não é? Então, acho que alguém vai ter que enfrentar isso, né, de segurar carreiras fazendárias, carreiras jurídicas, né, que têm remunerações e privilégios absurdos, os fiscais de várias naturezas, os controladores, que têm salários altíssimos, você não deixa o gestor administrar, né, e põe o controlador com salários altíssimos para limitar, controlar, e vemos o que vemos, né, como escândalos e etc. Então, não funciona. E, especialmente, o judiciário e o legislativo. Então, tem que frear para valer, né, os benefícios nessa elite do setor público que nada justifica, né, os salários são tão altos que algumas carreiras, em 3 anos, eles chegam no teto da remuneração. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, isso não é carreira, desculpe, né, tem alguma coisa errada aí. O ponto 9, só para dar a deixa aqui para a Helena, é eliminar os benefícios nas estatais, porque a gente fala pouco disso, mas são escandalosos, do meu ponto de vista. Né? Aqui, uma pequena empresa municipal de São Paulo tem benefícios que, assim, a primeira vez que eu vi, eu quase caí da cadeira. Sou do Conselho de Administração e eu não acreditava. Quer dizer, auxílio creche de um salário mínimo até os 7 anos de idade, ao qual se soma auxílio maternidade de mais um salário mínimo até os 6 meses. E assim vai. E, quando a gente questiona, eles dizem, mas a nossa é tida como exemplo, as outras são muito piores. Né? Então, isso é município de São Paulo, né? E, enfim, é algo que precisa enfrentar mesmo. O primeiro susto que eu levei foi com os Correios, há um tempo, numa notícia que dizia que o adicional de férias nos Correios é de 70%. Eu achava que a lei era 30%, mas não é. A lei fala em adicional de férias. Então, por acordo coletivo, pode estender 70% nos Correios, que são milhares e milhares de funcionários no Correio. E o último ponto aqui seria, né, voltando para a ideia da reforma animada, trocar o gastar menos por um outro slogan que seja melhores serviços públicos para o cidadão, para ver se a gente consegue
emplacar uma reforma que ajude a melhorar a vida mesmo dos cidadãos brasileiros. Obrigada. Bom, passo a bola aqui para a Helena. Vou falar de estatais, né? Esse mundo maravilhoso das estatais. Só lembrando que esse é um grande debate que está ocorrendo agora no Brasil por causa da questão da Petrobras e da greve dos caminhoneiros, né? Então, para que serve uma estatal no Brasil? Os taxistas dizem que é para congelar o preço da gasolina. Então, queria... Eu vou fazer um misto de Regina e Ana. Eu vou falar de lá, mas eu não vou apresentar nada. É que fica mais fácil, que eu tomei nota de umas coisas do que fazer sentado, mais fácil. Eu estava exatamente esperando aqui uma pessoa que ia me mandar dados de produtividade do setor público e setor privado, mas a metodologia não ficou a tempo, então fico devendo. Bom, queria agradecer ao Sérgio por esse convite. Eu não fui tanto tempo do setor público, não, mas eu acho que a marca da privatização a gente carrega assim, de uma maneira que cola no meu corpo, feito tatuagem. É engraçado que toda vez que vão falar da minha qualificação, só sai ex-diretora do BNDES. Eu já fui outras coisas depois disso. No momento, eu continuo sócia do Sérgio Bermudes, eu fui presidente do Conselho da Eletrobras, eu acho que eu tenho um pouco de experiência para trazer por causa disso, e sou presidente do Conselho Acadêmico do Livres, né, um movimento suprapartidário de cunho liberal, que a gente está tentando ajudar esse país a andar para frente na agenda liberal. Como a gente está falando de propostas para o mandato do futuro presidente, eu não preciso estar presa a nada, eu posso sonhar, posso ser um pouco mais ousado nas ideias, porque eu acho que a gente está, assim, as soluções são... não estou falando especificamente dessa apresentação, que as duas foram bastante, avançaram muito nas propostas, mas, em geral, a gente está num ano eleitoral de gravíssima situação no país e continuamos com medo de desagradar o eleitor. E como é que você vai resolver a crise do Brasil se não for um estelionato eleitoral quando a pessoa quer assumir? Se a pessoa assumir e não for enfrentar de frente o que a gente está acontecendo, não vai resolver. A minha ideia, um pouco, é que a gente costuma falar muito mal da Constituição Federal, que a Constituição Federal nos engessou. De fato, a Constituição Federal ela engessa muito. Então, uma das ideias, até que a gente vai desenvolver isso muito no Livres, é olhar dentro da Constituição Federal tudo aquilo que engessa a administração pública de uma maneira para poder atingir essas metas que tanto a Ana quanto a Regina está falando, e olhar se, de fato, a Constituição Federal engessa ou se são interpretações da Constituição Federal, ou os tribunais, a começar pelos tribunais trabalhistas, que sequer obedecem à reforma trabalhista, que foi um grande avanço que tivemos recentemente. Então, muitos dos problemas que a gente tem não estão nas leis, mas na forma como as pessoas aplicam as leis. E, por outro lado, o que eu vou propor aqui é usar a Constituição Federal no que ela tem de bom, que é o capítulo de ordem econômica, especificamente o artigo 173, que é bastante avançado, só que nunca foi respeitado. A gente, na realidade, quando me chamaram para falar de crise fiscal, obviamente que eu acabo falando só de privatização, mas sempre vem à cabeça da gente as dimensões do que seja a crise do Estado, né? A gente fala muito na imprensa sobre a dimensão fiscal. Essa dimensão fiscal virou um mantra, né? Tivemos o debate da reforma da Previdência, apesar de todas as evidências, essa reforma foi adiada. Cada ano que a gente adia uma reforma, mais problemas vamos ter no orçamento, na administração do orçamento. Por isso, mais problemas com gastos sociais, investimento público, mas essa discussão não cabe aqui, é uma discussão longa, complicada, sobre teto, regra de ouro, revisão da lei de responsabilidade fiscal, e etc. A outra questão que ficou muito em evidência depois da greve dos caminhoneiros é a questão da carga tributária brasileira. Acho que se uma coisa serviu a greve dos caminhoneiros, as pessoas perceberem que pagam metade, em vários serviços, eletricidade, telecomunicação, combustível, pagam metade do preço que chega a você, é imposto. Mas quase que vão para a solução simples e faz o que não podia fazer, que é diminuir a ICMS sobre combustível fóssil. Quer dizer, na contramão do que todo país civilizado faz, que é exatamente tributar o combustível fóssil. Por isso, é muito boa a sugestão do Bernard Rapie, né, de um imposto mais simplificado
em que essas administrações de ganhos e perdas, de vencedores e ganhadores, fiquem mais difíceis de ocorrer e que o cidadão sabe exatamente quanto ele está pagando. Porque a nós, assim, uma elite econômica, ou elite jurídica, o que for, sabe que a gente está pagando uma carga tributária de 33% do PIB, junto-se a isso o endividamento, ou seja, o Estado tira da gente quase 1/3 da nossa renda e devolve em quê? Não tem a sensação de devolve. Então, começa a discussão do não foi por 20 centavos, não é por 46 centavos, mas é contra tudo isso que está aí. Também, a Ana levantou isso, parece que a gente tinha combinado, mas é fundamental que a gente melhore a cidadania tributária, a gestão do Estado, porque é a única forma da gente melhorar a cidadania e igualdade de oportunidade. Se você não sabe em que gasta, como arrecada, de onde está indo, para onde está chegando, você não pode resolver questões da falta de atendimento do cidadão. Mas a minha parte que me toca é a terceira pé dessa crise de Estado fiscal, que é esse Estado pesado, esse Estado ineficiente, né? E a gente vê várias tentativas ao longo dos anos de melhorar a gestão. Então, você vai lá na melhorar a gestão do pessoal, e aí faz a lei das estatais, e quer melhorar a governança. A Regina falou da emenda de 1998. Mas a gente não adianta, porque tem uma coisa complicada nessas pequenas mudanças, que é uma cultura. Você falaram da Inglaterra, a Ana mostrou que na Inglaterra é mais flexível, você falou da experiência. Eu me lembro quando eu fui morar em Londres, e meu filho foi visitar, ele começou a ler The Economist, ele é economista, e falou assim: "Ô, mãe, o cara que vai ser secretário de transporte de Londres, o anúncio para contratação está no Economist. A pessoa que trabalha no Banco Central inglês não precisa ser natural da Inglaterra, ele tem que ser qualificado." Então, esses pequenos ajustes marginais, eu estou ficando cada dia... Eu sempre fui um pouco radical, né? Mas eu estou ficando cada dia mais, porque a gente não consegue avançar, dada essa cultura patrimonialista que a gente tem. Se a gente for olhar no lado da governança, por exemplo, estatal é CLT. Né? A gente não devia nem estar debatendo aqui problemas de estatal. Eu vou contar um pouquinho dos problemas que eu tive na Eletrobras, mas não devia nem estar discutindo isso. Porque se é CLT, você demite. Pronto, acabou, vai, remuneração, faz tudo isso que a gente quer fazer com o serviço público, a gente poderia já estar fazendo nas estatais e não faz. A questão de governança, fizeram a lei das estatais. A lei das estatais ela foi simbolicamente importante, porque, de fato, deu a nós, conselheiros de estatais, um piso, mas não exime os conselheiros de estatais da obrigação de barrar quem não tem capacidade técnica para ele. Mas aí vai da vontade do conselheiro, entendeu? Porque se ele cumpriu com a lei das estatais, por exemplo, uma pessoa que sai de Furnas, passou 30 anos em Furnas e quer voltar por indicação política, ele cumpre a lei das estatais. Ele está especializado na área, ele tem todas as questões. A gente quer aquele cara que saiu de Furnas, passou 30 anos lá, está com 75 anos de idade para ser diretor de volta? Acho que não, né? Mas torna o conselho, então, muito mais ativo, não exime. É um piso. Ele não nada mais além do que isso. Na Eletrobras, por exemplo, boa parte do conselho passa a maior parte do tempo aprovando e reprovando nomes. São mais de 500 cargos. A Eletrobras tem 38 empresas subsidiárias, 170 participações. Tudo passa pelo conselho. Cada empresa subsidiária tem 5 diretores e pelo menos 5 conselheiros. Então, daí você já tem 380, mais os 170 de subsidiária, e etc, etc, etc. Então, é um trabalho insano, isso, que, de novo, você faz uma regulação, como a Regina falou, enorme, TCU, lei das estatais, que o bom senso suprimiria, porque você já tem a lei das sociedades anônimas, por exemplo, para as empresas de sociedade de economia mista. E aí a gente tem as agências reguladoras que deveriam regular o Estado brasileiro, também igual regulam o setor privado, mas não regulam. É o caso da Petrobras. O caso da Petrobras, sintomático, tem monopólio no refino, a ANP, ao invés de que quer, a gente, então, controla preço. Ou seja, isso é porque é a melhor agência hoje, né, que a gente tem por aí. Então, tem uma coisa assim, que é uma complacência com o monopólio estatal, com a ineficiência estatal, com a má gestão de estatal, que eu não vejo solução a não ser a questão da privatização. Então, eu fico começando, às vezes eu
na coisa de provocação, outro dia estava no debate, a minha sensação é a seguinte: a gente está com Boeing em queda livre, né, que é a situação do Estado brasileiro, e as pessoas ficam discutindo como é que troca o parafuso da porta do lavatório. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Não, ajustar aqui um pouquinho, ajustar ali, eu não sei o quê, aí vem um candidato, não, eu sou a favor da privatização, menos setor estratégico, aí ninguém sabe o que é setor estratégico, não sou a favor do fim da estabilidade, mais não sei o quê, mas tem uma coisa assim, e o Boeing vai cair. Vai cair. Então, assim, para te dar exemplo, antes de entrar na minha proposta, porque eu quero falar rápido para a gente debater sobre privatização, é o seguinte: problema de pessoal estatal. Participação no lucro sem lucro. Comum em todas as estatais. Todas fazem participação PLR sem lucro. Não tem lucro, mas distribui lucro. Né? Aí o argumento... Aí entra no acordo coletivo. Entra no acordo coletivo. O gestor da estatal sequer vai à justiça trabalhista para anular aquela cláusula. Ele vai lá e aceita, para não ter problema. Então, o cara ganha participação no lucro. A gente teve na Eletrobras uma distribuição de participação no lucro maior do que a União recebeu em dividendos, por exemplo. Né? Então, essa noção de que estatal é de ninguém também não dá, né? É uma coisa cultural. Por exemplo, 17 salários, sem resultado. Ao ponto, por exemplo, temos um banco público, o BNDES, que distribui resultado por desembolso, não pela qualidade do imposto e quanto retornou. Quer dizer, 500 bilhões saíram para o BNDES, é pau na máquina e muito salário. Né? Então, você vê, isso não tem nada a ver com legislação, isso tem a ver com bom senso. Um gestor que faz isso devia entrar na discussão sobre improbidade administrativa, no meu ponto de vista. Quando você não faz isso, não tem, né, o contrapeso da irresponsabilidade com o dinheiro público. Outro, por exemplo, PDV. Que horror a PDV. Acho que devia ser proibido PDV em estatal, completamente. Especialmente o segundo PDV. O segundo PDV é igual ao segundo refis. Né? Assim, a pessoa não vou aceitar. Então, assim, você faz um PDV, dá não sei quanto, mantém 2 anos de assistência médica, disso, aquilo, ninguém faz. Eu estava na Eletrobras, um dia peguei um cara no elevador e ele dizia assim: não vou assinar o PDV. Ele não sabia que eu era presidente do conselho, estava no elevador comigo, e ele falou assim: eu não vou assinar esse PDV, porque esse pessoal aí vai tudo cair com o Temer. Foi na primeira denúncia do Temer. Logo depois eu saí. Vai tudo cair, eu vou ficar aqui, vou continuar trabalhando, venho aqui só terça e quinta, quero ver me demitirem, não saio daqui de jeito nenhum. E você não consegue, como a Ana falou, demitir esse sujeito. Você não consegue demitir essa pessoa, porque é perseguição política, porque é isso, porque é aquilo. Então, PDV. Acho que a gente tiver, entre as propostas, dizer assim: olha, você faz um PDV, depois está 3 anos, 5 anos, naquele mandato não pode ter outro PDV. E fez PDV, não pode contratar, a menos que o PDV seja para tirar gente que está fora daquilo e na estrutura do PDV. Eu vou tirar um para botar outro. Distorção entre estatais. Enorme também, isso ninguém vê. Um presidente da Eletrobras ganha 1/3 do presidente da Petrobras e metade do presidente do BNDES. Por que motivo? Ninguém sabe. Né? Então, a gente tem assim, uma série de distorções no serviço público que a gente pode até tentar ir ajustando. Por exemplo, a discussão de estabilidade. Óbvio que a estabilidade é um ganho da democracia. Né? A gente não pode ter funcionário público perseguido por troca de mandato. Mas, assim como o foro privilegiado foi distorcido, a estabilidade foi distorcida. Então, o setor público pode começar a tentar enfrentar isso e vamos discutir no judiciário. Vamos levar até o STF, como chegou o foro privilegiado. Está aqui a Vera comigo, já estou aqui. Então, está precisando um pouco de ousadia. O que acontece? Eu passei 1 ano na Eletrobras, não tem ousadia. Você faz o PDV, aí você entra na conversa com o sindicato faz greve na porta, ninguém tem ponto cortado, aí o presidente da empresa não consegue entrar. É muito complicado. Por isso que eu acabei adotando o meme do Twitter, que é privatiza tudo. Privatiza tudo começou em 2010 com o pastor Ismael, que ele, toda hora que perguntava alguma coisa, ele falava assim: eu, por mim, privatizava tudo. Isso começou uma brincadeira no Twitter e nas redes, porque ele não tinha nada para falar. O fato é que, hoje, todo mundo que é a favor de um Estado menor não tem mais vergonha de usar o hashtag privatiza tudo. Saiu-se do armário. Só que a gente não pode confundir em achar que você vai privatizar 146 empresas estatais
e, em um ano, resolver o problema da crise fiscal, como quer um dos candidatos, né? Privatização demora, privatização dá trabalho, privatização tem que ser bem feita, tem que ser preparada, tem que ser organizada. E, se você conseguir fazer 2 ou 3 ou 4 boas privatizações de grandes conglomerados num mandato, você já está avançando muito, porque você está dando a sinalização. Então, a privatização, a gente vê, todo mundo diz assim, mas com boa governança não precisa privatizar. Essa era a resposta sobre a Petrobras. Não, a boa governança não precisa privatizar. Veja a Petrobras. Aí um amigo meu, assim, o Brasil precisa parar de pensar, isso muito antes da crise, que o único presidente possível para a Petrobras é o Pedro Parente, porque no dia que ele sair, o que vai acontecer com a Petrobras, né? E o Pedro realmente teve uma governança absolutamente independente, trocou o conselho e tal, mas caiu, né? Caiu. Vamos dizer que foi demitido ou ele se demitiu, não importa. O importa é que a política dele foi derrotada por uma pauta política. É isso. Ou seja, não tem proteção de governança. Então, acho assim, o que a gente percebeu nesse último, e já vinha percebendo ao longo do tempo, quem estava olhando mais de perto, mas a crise dos caminhoneiros deflagrou, que aquela promessa de ponte do futuro, reformista, etc., virou, vou fazer uma homenagem ao presidente Fernando Henrique, uma pinguela para o passado. É isso. E a gente tem que torcer. Agora, não é para atravessar a pinguela para o futuro, é a gente conseguir não piorar a situação até chegar o ano que vem, para que o novo presidente chegue com minimamente alguma coisa para fazer. Então, assim, a privatização tem muito esse lado fiscal, as pessoas reclamam de privatização só para arrecadação. Obviamente que ninguém gosta de falar em privatização, politicamente não é bom, você vê entrevista, principalmente quando a Datafolha faz a pergunta que você já sabe qual a resposta. Você é a favor ou contra? Óbvio que todo mundo diz que não, né? Se fizer a pergunta correta, você prefere 13 bilhões na Petrobras ou você prefere 13 bilhões de tal forma? Você prefere 10 bilhões por ano na Eletrobras ou você prefere 10 bilhões por ano em uma coisa social? Então, a pergunta tem que ser feita por escolhas. A sociedade tem que escolher, porque se você disser contra a favor da privatização, essa não quer dizer nada, essa pergunta, né? Então, a privatização tem o lado fiscal, mas eu acho que cada vez mais, e foi bom esse painel, as pessoas falam assim, vocês vão debater? Eu falei, não, acho que a gente não vai debater, porque a gente converge em quase tudo. Isso aqui é um painel de trocas de ideias. É que a gente pode estar discutindo privatização pelo que ela pode trazer de bom para a economia brasileira, né? E não só uma questão de recursos, obviamente que a privatização deve gerar recursos, ou pelo menos parar de gastar recursos, como é o caso da Eletrobras, as distribuidoras da Eletrobras, que é uma máquina de sugar, ou Correios, ou como foi a Caixa até pouco tempo. Então, mas a gente tem que pensar em aumentar a competitividade, faz parte de uma reforma liberal, faz parte de aumento, vai vir junto com a agenda de abertura comercial, tudo buscando aumento de produtividade na economia. É isso. Então, é a agenda do bem, como a Regina falou. É como vender. Você não vai só destruir emprego no setor público, você vai realocar a mão de obra, assim como a abertura comercial fez. O maior aumento de produtividade da mão de obra no Brasil foi no período da abertura comercial radical, 91 a 95. Foi lá que teve um maior aumento de produtividade. Eu tenho certeza que um choque de redução do Estado privatizante vai poder trazer essa mesma possibilidade. Obviamente, você tem que fazer realocação no mercado de trabalho, etc. Mas isso a gente vai ter que fazer de qualquer maneira. O Brasil está léguas de atraso no 4.0. O Brasil está léguas de atraso em tecnologia. O setor elétrico, por exemplo, do Brasil é uma vergonha. Todo país do mundo já se administra a sua conta de luz. O cidadão tem acesso à sua conta de luz. Aqui no Brasil, nada, né? Nada. Então, a gente está muito atrasado. Não é a privatização ou a demissão que pode acontecer decorrente de redução que vai ser o problema no Brasil. Pelo contrário, a privatização é uma solução para que a gente aumente a produtividade, para que a gente possa investir em tecnologia, porque as empresas estatais sequer podem comprar tecnologia, sequer podem competir na área tecnológica, porque tem o diabo de uma lei de licitação, porque as pessoas acham que, amarrando as estatais, elas vão resolver o problema da corrupção, vão resolver o problema da... Não adianta amarrar. Por exemplo, a Petrobras e a Eletrobras estão com planos de desinvestimento para fazer e o TCU não larga. Né? Não vai. A Eletrobras tem 78 participações minoritárias para vender e está lá em discussão com o TCU. Isso não vai... Entendeu? É inviável estatal no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de competição e produtividade, que é um pouco da agenda do bem, e tratar o privatizar tudo de forma real.
sem ser brincadeira, sem ser xiste, né, como dizia minha avó, de Twitter. É uma coisa certa. Então, o Brasil tem 146 empresas estatais federais, mais de 400 empresas estatais nas 3 esferas. Tem, dessas 400 empresas estatais em todas as esferas, 30, mais ou menos, são empresas de capital aberto, para você ver o nível de governança, qualidade de gestão e transparência das empresas estatais no Brasil. Das 146 federais, são 9 de capital aberto, né? Então, está muito longe da gente conseguir consertar a gestão. Os valores são impressionantes. São mais de 800 mil funcionários. O plano de dispêndio global das estatais federais é 1,3 trilhão, né? Então, que a gente está vendo, está concorrendo. Então, em frente a esse quadro, um pouco da minha experiência na Eletrobras, um certo desespero que não dá para ficar consertando o Boeing em pleno voo, eu resolvi estudar a Constituição. E bati no famoso artigo 173, que diz claramente que o Estado, na atividade econômica, é exceção. O Estado não é regra na atividade econômica. Quase todas as estatais que a gente tem, tirando, acho que a Dilma criou, que acho que a partir do governo Dilma foram criadas muitas estatais, são leis anteriores a 1988. Não só a gente tem que olhar do ponto de vista legal, mas do ponto de vista histórico. Foram empresas criadas em contexto histórico diferente. Empresas como... Se a gente olhar a Petrobras hoje, a gente é o mesmo caso da CSN. A CSN teve tanta resistência para ser privatizada, porque era considerado um setor estratégico, como a Petrobras hoje é considerado um setor estratégico. Na época elas foram criadas, elas tinham lá a sua função. No mundo moderno, dada a situação atual e a necessidade do Brasil competir com o resto do mundo, a gente tem que pensar de forma diferente. O artigo 173 diz claramente que você só poderia ter o Estado na atividade econômica se for imperativo de segurança nacional ou interesse coletivo, definido em lei. Tá? O imperativo à segurança nacional já é mais fácil da gente usar. Obviamente que Petrobras não é imperativo de segurança nacional. A gente vai logo abrindo isso, porque alguém vai dizer que petróleo é imperativo à segurança nacional. Em tempo de guerra, em tempo de necessidade, você vai fazer leis específicas para momentos excepcionais. Mas, como regra, petróleo não é interesse de segurança nacional. Aí tem a discussão do urânio. Urânio, tudo bem. Então, no CLEP, INP, tudo bem. São empresas que podem continuar estatal. Angra 3, aí uma enorme discussão. Porque Angra 3 é indústria de produção de energia a partir de produto que a União tem um monopólio. A transformação daquilo em energia elétrica, nada está dito na Constituição Federal que precisa ser de propriedade do Estado. Então, a gente tem que começar a usar as teses para não ver na Constituição nada além do que ela diz. A Constituição é simples. A questão mais complicada é o interesse coletivo. Porque, nesse nome de interesse coletivo, as pessoas usam o interesse coletivo de outras formas. Por exemplo, você vai os candidatos à presidência, eles vão dizer, não, eu sou a favor de privatizar tal, menos setores estratégicos. O setor estratégico não está definido em lei. Ninguém diz que setor estratégico. Porque o setor estratégico pode ser para cada pessoa. Não há uma lei autorizativa que diga que essa empresa fica porque ela é do setor estratégico. Isso não existe. Olha que o direito é cheio de conceitos indefinidos. Um deles é interesse coletivo, mas setor estratégico não está na lei. Então, a gente tem que começar a pensar claramente nesse assunto. A gente teve algumas... E função social é outra palavra muito mal utilizada, porque função social não é função social subsidiar combustível, ou subsidiar de energia elétrica, como quis a Dilma e quebrou a Eletrobras. É função social para a qual ela foi criada. Está bem definido na lei da sociedade anônima, você não precisa inventar. Tem o tal artigo 238 polêmico da lei de sociedade anônima. Havia um avanço muito grande na interpretação do artigo 238, até que a lei das estatais trouxe um retrocesso. Resolveu definir o que é interesse coletivo. Aí é uma desgraça, porque aí ficou pior. Então, nem tudo da lei das estatais é um avanço. Ela amarra mais, ela torna mais difícil separar o que é interesse público do que é função da empresa. Então, a proposta que eu tenho trazido é que a gente mude completamente, e vou encerrar, mude completamente a lógica da privatização e siga a Constituição. A Constituição diz que os casos onde o Estado deve estar presente são exceções. Então, a gente faz uma lei geral de privatização,
substituindo a que existe hoje, PPI, PND, não misturaria a venda de ativos com concessão, são coisas distintas. Faria uma lei nova onde você inclui, a princípio, todo mundo na possibilidade de privatização. E a empresa estatal, para existir, hoje em dia, como é que o governo faz? Ele tem que privatizar uma a uma. Cada empresa que ele vai privatizar, ele tem que justificar. Cada empresa que ele tem que justificar, ele cria uma resistência. Por exemplo, Docas no Maranhão. 6 meses com o decreto pronto na mesa do pessoal do Ministério do Planejamento e o Sarney não deixa aquela porcaria da Docas do Maranhão. A Docas do Espírito Santo, essa saiu. Do Espírito Santo não saiu porque a Rose não deixou. Então, é assim, Rose de Freitas não deixou. Então, assim, é 1 a 1. Isso, umas empresinhas que não... michurucas. Então, a ideia é o contrário. Você coloca tudo a priori, passível de privatização ou desestatização, como está na Constituição, e aí cria-se um conselho de Estado, uma autarquia independente, alguma coisa independente que não tem influência política, porque hoje são os ministros de Estado que compõem o conselho, aí não funciona, porque os ministros são nomeados politicamente. O ministro do Maranhão não vai querer privatizar a Codomar. Então, você faz uma coisa separada, de especialistas, que vão criar a discussão do que deve, o que atende ou não atende o artigo 173. E a gente vai ter muito pouca empresa que atende o artigo 173. Tem umas óbvias. Embrapa, empresa de pesquisa de planejamento energético. Essas são óbvias. No CLEP, tem uma discussão sobre Conab. O resto não tem. Então, esses 146 números, eles impressionam muito, mas se você descer no detalhe, são 38 da Petrobras, 38 da Eletrobras, 21 do sistema financeiro, 16 do Banco do Brasil, 3 do BNDES, 1 da Caixa Econômica, e depois você tem logística, assim, Valec, Correios, Telebrás. Para que existe a Telebrás? Para nada. Entendeu? Então, uma empresa de satélite e tal, absorvível facilmente por alguma coisa. Então, são muitas coisas simples. Por incrível que pareça, outro dia eu recebi um estudo da Roland Berger, o setor onde vai dar mais dinheiro é o setor financeiro, porque a quantidade de banco estadual que ainda tem de desenvolvimento nesse Brasil é um negócio de louco. E quando você inclui o sistema financeiro, e o bom do trabalho da Roland Berger é que ele inclui BNDESPar. Então, a carteira da BNDESPar é privatizável. Por que essa implicância com a carteira da BNDESPar? Porque, por exemplo, o BNDESPar entrou para ajudar a privatização da Vale. A Vale foi em 1997. E está lá até hoje. E tem uma posição estatista dentro da Vale do Rio Doce. Então, empresa estatal, quando inventam, ela não acaba mais. Então, a primeira coisa que tem que dizer é que está proibido a criação de empresa estatal. É o primeiro artigo da lei, enquanto não tiver, e dentro dessa coisa. Porque qualquer empresa estatal que você cria, ela não acaba. Valec, né? Amazul, Engeprom, CEITEC. Olha, gente, não acaba. E você não vai comparar com outras empresas que têm função de Estado clara. Então, a minha proposta que eu coloco aqui, Sérgio, assim, dessa coisa, assim, não adianta ficar tentando melhorar a gestão da estatal, porque no setor público é diferente, você tem a sua carreira. No estatal não adianta mais, não há possibilidade. Não há possibilidade. Você vê que hoje conseguiu suspender a liminar do leilão das distribuidoras da Eletrobras, porque um juiz resolveu suspender para que fossem avaliados os contratos de trabalho pós-privatização. O contrato de trabalho hoje é CLT, pós da privatização continuará sendo CLT. Demite quem quiser, e ponto. Então, assim, eu não tenho mais esperança em ajustes marginais com o estatal. Eu acho que a gente tem que ir para um programa de privatização profundo, amplo, sério, porque o benefício para a sociedade brasileira vai ser líquido, vai ser muito mais positivo do que o que a gente tem hoje no Brasil. É isso. Bom, obrigado. A gente tem só mais 15 minutos, então eu queria já abrir direto para as perguntas da plateia. Quero saber quem tem aqui já perguntas para os 3 debatedores. Já tem uma primeira ali. Vamos lá. E tem qualquer. Primeiro ele, depois a Alice. Boa noite. Meu nome é Juliano. Na quarta passada, eu vi uma outra apresentação
E teve uma pergunta que eu fiz a respeito da China que não me responderam. E, na realidade, é o seguinte, como eles, com 1,3 bi de população, eles conseguem ainda ser eficientes e terem crescido tanto nesses 20 anos que o Brasil, apesar de ter feito progressos, ainda não, enfim, não mostrou a que veio e, enfim, a gente vê todos esses problemas que eles relatam. Existe a possibilidade de a gente virar uma China algum dia ou esquece? Ótima pergunta. Quem responde? Fazem várias perguntas, senão a gente... Boa, ok. Vamos ver outra lá, então. Eu queria fazer 2 comentários, ou 3, muito rápidos. Uma solução que houve na época do governo dos militares, o presidente Castelo Branco nomeou uma elite de funcionários em altos cargos que fizeram a máquina andar naquela época, que era diferente, né? Eu reconheço. A segunda é que, ao invés de extinguir, seria necessário acabar com serviços desnecessários, mesmo que o funcionário fique em casa. Eu vou dar um exemplo. Acaba com a justiça militar e deixa o funcionário em casa ou aloca ele para outro lugar, ou com o sistema da Anvisa. Não sei se vocês sabem, a rede ferroviária federal ela foi fechada, mas o funcionário ferroviário ele não pode trabalhar em outro lugar. Portanto, ele tem que ficar em casa, obrigatoriamente, ganhando. Quer dizer, então, os próximos concursos deveriam ser feitos de uma maneira flexível que impeça esse tipo de coisa. Agora, eu queria falar um pouquinho da Petrobras sobre estatal. Agora, todos os economistas falam em custo de oportunidade. Antes de tentar vender petróleo por preço internacional, eu acho que eu não acredito nem no Conselho de Administração, nem no Conselho Fiscal da Petrobras e nem na Ernst Young. Eu acho que ninguém no mundo conhece a Petrobras por dentro. Por exemplo, quantos jornalistas têm funcionários da Petrobras? E quanto eles pagam de assessoria de imprensa? Quantos advogados funcionários têm e quanto eles pagam para escritórios de advocacia privados? Quanto eles gastam de patrocínios? Quanto eles gastam de promoções? E quanto eles cobriram os fundos de pensão, os rombos, nos últimos 20 anos? Eu duvido que alguém saiba disso. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Fernando. A pergunta acho que é mais para a Ana e para a Regina. Eu atuo no setor privado e tenho grande interesse pelas questões relacionadas à gestão em geral, em particular a gestão pública. E chamou atenção na fala de vocês, que trata sobre a reforma do Estado, a dificuldade de resolver uma infinidade de questões que, com todo respeito, e fazendo um elogio aqui à casa que nos recebe hoje, acho que um estudante do 2º semestre do INSPER saberia o que prescrever, por exemplo, em política de incentivos, recursos humanos, gestão de suprimentos, contratação de fornecedores, ou seja, uma série de questões que acho que já foram resolvidas no setor privado há séculos, há muitas e muitas décadas. Então, a minha questão, o que me chamou a atenção, foi a não discussão do escopo do Estado, né? Então, há uma enorme dificuldade para se falar, aplicar à gestão pública uma série de ferramentas que são triviais no setor privado, mas, ao mesmo tempo, por que não fazer a gestão privada de hospitais públicos, ou a gestão privada de universidades públicas, ou a gestão por uma série de modelos de parcerias que existem, etc. Bom, mais alguma ou mais uma só, porque senão vai ficar muito... Eu estou anotando aqui as perguntas. A Helena falou uma hora ali, me chamou a atenção, ela falou assim, as pessoas não sabem de quem é uma empresa pública. E aí eu lembrei, na época, agora há pouco, com esse quiprocó dos caminhoneiros, que os jornais, quando o governo começou a sambar sobre o que fazer ou deixar de fazer, falou-se muito no tesouro. E as pessoas também não fazem a menor ideia do que seja tesouro. E aí a conclusão é, todo o lobby, né, os sindicatos, quem for, que luta pelos privilégios, pela manutenção dos privilégios, eles têm um aliado muito forte, que é a opinião pública,
que é muito manipulável por ignorância. Aqui você tem aqui umas 3 dúzias de pessoas que tiveram sorte de assistir essa palestra. A grande verdade é que a opinião pública, em geral, não tem esse discernimento, não tem esse conhecimento. Minha pergunta é se vocês conseguem imaginar uma estratégia para entrar nessa guerra de narrativas, para poder combater o terrorismo que é feito sobre esse assunto. Por exemplo, de novo, a Helena, quando ela comentou que a pergunta ideal seria: você prefere 10 bilhões, por exemplo, nessa empresa ou na saúde? Essa pergunta não é feita, mas, na verdade, não é feita por ninguém, não é feita nem nas pesquisas e nunca é colocada de uma maneira muito clara. Então, o que eu estou pensando aqui é em tentar trazer para o lado de cá, por assim dizer, a opinião pública, ensinando, educando, fazendo as pessoas entenderem como funcionam as coisas. É isso. Bom, vou passar a bola para elas. Só respondendo, uma coisa que você perguntou, o número de jornalistas da Petrobras é maior do que da revista Economist, contando com as sucursais americanas. Essa parte eu pesquisei. Tem mais de 100 jornalistas na Petrobras. Bom, para vocês... Eu gostei dessa pergunta da opinião pública aí. Alguém já não quer começar por ela? Eu também. Todos por favor. temos opinião. Falamos. Opinião pública. Eu vou voltar à bola. Quer dizer, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso, né? Porque não é raro que editorialistas e tudo isso repitam essas respostas muito fáceis e muito superficiais, ou defendendo, né, a solução burocrática, ou defendendo simplesmente o corte de gastos como a solução para tudo. Então, acho que tem aí um ponto importante de formação da opinião pública que, quando esclarecida, discerne muito bem do que se trata, né? Eu acho que, se tivermos mais veículos de imprensa mais esclarecidos eles próprios e que pautem diferentemente o debate, seria um belo avanço. Desculpa, mas como eu sou da imprensa, eu queria colocar uma questão que é a seguinte: não falta também os políticos abraçarem as causas? Isso que a Helena falou aqui, eu não vi nenhum político falar, nenhum candidato falar: olha, em vez da Petrobras, vamos botar na educação, em vez da Petrobras, vamos botar na saúde. Lembrando que tem vários países, na Austrália, que era um dos países mais fechados em imigração, um político foi lá, abraçou a causa da imigração, hoje a Austrália é um país aberto. O Uruguai, que era um país católico, foi um político lá e falou: não, vamos aprovar o aborto. Aprovaram o aborto. Não falta um político com coragem no Brasil? Bom, isso está claro, né? Porque todo mundo vinha falando de privatização, parecia que tinha saído do armário, começa a campanha eleitoral, todo mundo começa a qualificar o que é privatização. E a única pessoa que fala de privatização fala só do lado fiscal. Vou vender tudo de uma vez só, em um ano, para quitar dívida, o que é um absurdo. Você não vai ganhar coração e mente com essa maneira. Eu acho que tem o problema, respondendo ao Mário, é um problema de defeito de nascimento. Assim, para a gente ter que consertar. Porque, quando a gente foi fazer privatização, eu mesmo, quando entrei no BNDES para fazer privatização, eu tinha aquela cabeça assim dos nossos tempos sociais democratas, a reforma do Estado, o discurso da reforma do Estado. Aí tive que conviver com a realidade da privatização das estatais, virei muito mais radical. O que acontece é o seguinte: acabou o governo Fernando Henrique, ninguém nunca defendeu privatização, muito pelo contrário. A privatização saiu de todas as políticas e voltou só em 2014. Uma coisa envergonhada, etc. Depois, a imprensa é contra a privatização, de fato. Porque, por exemplo, na época que eu estava no governo, as pessoas falaram assim: Helena, você privatizou e a campeã de queixas da privatização é a Light. Eu falei: lógico, antes não tinha para quem reclamar, agora você tem para quem reclamar. Aí ela falou assim: mas minha conta aumentou tanto por cento. Eu falei: isso vai dar R$2 na sua conta de luz. Ontem, o Banco do Brasil foi capitalizado em 10 bilhões por causa do calote dos ruralistas. Você não está preocupado com isso? Porque não percebe. O imposto é uma coisa assim, fluida, diluída, com interesses concentrados. A gente tem várias teses sobre interesses concentrados versus interesses dispersos. Então, eu diria o seguinte, que você teve um defeito: as pessoas nunca defenderam privatização. Só para te contar uma história. Quando eu estava lá no governo, Serra era o ministro, a gente falou assim: Serra, a gente não vai ganhar essa batalha, vamos começar a fazer um negócio que é o seguinte: toda escola e hospital que a gente fizer,
o dinheiro não é carimbado, entra para pagar a dívida, o dinheiro vai ser... A gente bota assim, financiado com os recursos da privatização. Era o Peru fazia isso. Aí nós submetemos isso ao Ministério da Fazenda. Nós estamos no Peru fizeram isso? Tinha, assim... Viu lá, os políticos Aí uma pessoa do governo falou assim, Helena, a gente não pode fazer isso, porque parece que a gente está gastando o dinheiro da privatização, e aí nós temos problema com o FMI, as agências de rating, e não sei quem, não sei quem. Então, assim, é um defeito de origem. Eu acho que agora a gente tem que sair e colocar essa questão. Olha, é tanto na saúde, é tanto na educação. E acho que na greve dos caminhoneiros já começou, porque uma pessoa fez a conta. Olha, 13 bilhões é meia Bolsa Família por ano. É isso que você quer? É meia Bolsa Família que vai. Tem uns tarados que vão dizer que sim, que preferem acabar com a Bolsa Família, mas isso a gente não leva em consideração. Tá, bom, tem a pergunta ali da elite de funcionários e de acabar com os serviços desnecessários. Vou passar para a Ana. Tá, então, vamos lá. Vou só fazer a do Juliano ali rapidinho, porque eu estava no outro debate também, ele perguntou e ninguém respondeu, então vou responder essa rapidinho. China. China. Eu só acho que assim, Brasil e China são bichos completamente distintos, economicamente, politicamente. Então, o que eu acho que a gente precisa é focar nos nossos problemas aqui, porque eu acho que se a gente resolver os nossos problemas, que são vários, a gente consegue fazer esse país crescer. Se vai crescer igual a China cresceu, com as nossas restrições, a gente precisa de muito chão para chegar lá. Mas, definitivamente, eu acho que é uma comparação que não tem como ser feita, porque a gente está falando de duas coisas muito distintas. Sobre escopo da máquina pública e sobre essa questão de funcionários que a gente deveria, eventualmente, deixar em casa e que sai mais barato do que, eventualmente, manter estruturas que estão aí moribundas. Em primeiro lugar, do ponto de vista de escopo, não tenho a menor dúvida. A Regina falou sobre isso aqui. A gente tem exemplos de gestão privada para a provisão de serviços públicos que são grandes sucessos. A gente tem em São Paulo, tem em Goiás, a saúde é 100% gerida por instituições privadas. Tem uma coisa meio hipócrita aí é sem fins lucrativos, não sei o quê e tal, que, bom, foi o que deu para fazer, mas funciona, definitivamente funciona. Hoje, em Goiás, os hospitais públicos de urgência são melhores do que os hospitais privados. É caro, tem um processo todo aí ainda de estabilização desse modelo, mas, definitivamente, do ponto de vista do cidadão e da provisão de serviço, é excepcional. Então, assim, tem, sim, atividades hoje que são geridas, que são providas no setor público e podem, sim, ser terceirizadas. Não tenho a menor dúvida disso. Por exemplo, dou um exemplo, inclusive o senador Anastasia tem um projeto incrível, que está parado, porque o corporativismo segura, que você pode privatizar todas as funções de fiscalização, por exemplo, fiscalização fitossanitária, fiscalização... Porque imagina quantos fiscais a gente tem que ter espalhados pelo Brasil afora, estáveis, que vão se aposentar aos 50 anos de idade e vão receber aposentadoria até os 100. Por que essas pessoas precisam ser servidores públicos estatutários? Você pode terceirizar essas atividades todas. E, como essas, tem vários exemplos de atividades. A educação. A educação tem sistemas de charter schools, tem sistemas de vouchers, tem vários outros modelos que deveriam ser testados. Em Goiás, tentamos, o Ministério Público veio em cima, dizendo que não podia, mas eu acho que, devagar, a gente vai quebrando esses paradigmas e vai avançando nessa direção. Agora, a gente não pode se iludir, porque há, sim, uma máquina que ela vai existir aí, hoje, amanhã, daqui a 20 anos. E o exemplo da Inglaterra, que a Regina deu. Hoje, a Inglaterra tem o mesmo número de servidores públicos que tinha em 1930. Então, dá para fazer, porque existem atividades que elas serão, sim, desempenhadas pelo setor público, só que a gente tem que achar a forma eficiente de fazer isso. E ela existe, isso é que é mais importante. Ela existe e a gente só precisa enfrentar. É o que a Helena falou, precisa de alguém que vai dizer, olha, vamos fazer, vamos mexer, vamos botar o dedo na ferida. E é isso que a gente espera de uma liderança para tocar essa agenda.
Eu posso acrescentar? Bom, então, por favor, aspecto? só para dizer que está, infelizmente, porque a No conversa está horário. ótima, a gente está no horário, mas vamos então passar aí a Não, é considerações porque finais. eu acho importante lembrar que também, cadê o Fernando? Não é tudo igual no setor público, no setor privado. Quer dizer, essa experiência das organizações sociais e tudo isso, né, que eu estava me referindo, é exatamente tirar, né, de dentro do Estado, mas tem imperativos que são muito específicos do Estado. A transparência é um deles, tá certo? A medir desempenho no setor público é muito mais difícil do que no setor privado, porque você tem uma rede de organizações, uma constelação de organizações, tem objetivos que são conflitantes. O que é melhor? Proteger o meio ambiente ou desenvolver o país, o Estado, o município, o que for? Tudo, sim, precisa fazer tudo. Como é que você concatena objetivos muito importantes, mas que puxam em direções contrárias? Como você coordena, né, todos os setores? Como é que você lida com a pobreza? Não adianta ter uma organização, você vai ter que ter saúde, educação, justiça, segurança, assistência, quer dizer, uma série de coisas concatenadas. Como faz isso tudo? Então, tem imperativos que são muito típicos do setor público, né? E, de novo, ingleses, mas também americanos, né, Mark Moore, então, trabalham com o conceito de criação de valor público, tá? E medem isso. Então, a gente precisa aprender a medir isso, que é muito além só de eficiência e efetividade, é uma junção de tudo, né? Que é essa ideia de como medir a criação de valor público com os recursos de que você dispõe. Então, só para marcar isso, quer dizer, não é só copiar, trazer e fazer aqui, tá? É difícil, mas é possível. Então, vamos aqui passar para a Helena para as considerações finais. Por causa da Petrobras. Dessa questão de ousadia, a gente tem que usar com escola vouchers, charters, e eu acho que tem uma coisa que está avançando muito no último ano, que é a demanda por gestão e transparência. E eu acho que a revolução do TechGov que a gente está vendo agora, isso vai ser inevitável. Então, eu sou otimista para a gente chegar lá. Em relação à Petrobras, para a gente encerrar, uma coisa não exclui a outra, né? Se a Petrobras tem desperdício, a Petrobras já cortou muito, conheço o balanço, caiu 30% em custos num trimestre, em um ano, quando o Pedro estava lá, mas se a Petrobras tem gente sobrando, isso não significa que ela não deva cobrar o preço dela pelo custo de oportunidade. Essa é a minha opinião. Se ela não for cobrar pelo custo de oportunidade, isso tem que estar explícito no orçamento da União como subsídio. E, de novo, a sociedade vai ter que escolher se ela prefere subsidiar combustível no Brasil, ou se o senhor não considera preço de produção subsídio, alguém vai pagar por essa diferença, e não a Petrobras, porque a gente já viu o que acontece, porque ela deixa de ganhar dinheiro para investir, ela deixa de ganhar dinheiro para produzir. Tudo isso que a gente está falando só confirma a minha sensação. Não há saída sem a privatização. É tudo paliativo para a gente manter um Estado que vai trabalhar sempre aquém do aquilo que a população precisa, por questões culturais, por questões legais. Não é que o Estado é malvado ou que todo mundo é mal intencionado. Está provado que não funciona. E a gente precisa para uma coisa mais radical. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sérgio Fausto aí pelo convite, agradecer a vocês, um excelente debate aqui. E até a próxima aqui no INSPER. Até mais.